Salve os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus nessa manhã. Manhã de vitória, manhã... mais um dia para lutar com o urso, para lutar com o Isbibenob, para lutar contra os filisteus, para lutar contra a nossa carne. Terra. Elebará, subinará, sarábia. Que todos, quando servem o Senhor piamente, padecerão perseguições. Neste mundo teríamos aflições, muita guerra, muita peleja. Os asmos da fé, aqueles que lutam para fazer a obra de Deus, para agradar o Senhor. Não é fácil não, uma luta diária. Mas bispo, se eu veio falar de luta, o senhor vai deixar uma palavra? Eu falei, vou. Deus, eu estava ali tomando café. Hoje eu tomei café. Deus permitiu o bispo tomar café hoje. Levar sub de prominência. Eu vim aqui nessa live deixar essa palavra para o teu coração. Amém? Se encontra Epístola 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Eu vou estar deixando aqui este versículo para o nosso consolo, para a nossa fé ser aumentada. Que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Um botão aberto aqui. Pronto. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens e mulheres. Amém? Quando a Bíblia fala homens, também se refere a mulheres, crianças, idosos e assim sucessivamente. Pelos reis e por todos os que estão em eminência ou evidência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e em toda honestidade, porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus, diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos prosseguir. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo que a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira e contenda. O coração precisa estar limpo para você chamar a presença de Deus e sentir o toque do Espírito Santo. Você precisa estar com o coração limpo. Não é fácil, eu vou explicar. Então, o capítulo 2 de 1 Timóteo fala claramente de intercessão. Bispo, o que é deprecação? Pedido, obtenção de graça ou favor, súplica, rogo, imploração. Deprecação é você implorar. Nubidacé bacalamaia. Deprecações é isso, um pedido para obtenção de graça, deprecações. Senhor, me dá graça para me passar por essa luta, para me passar nesse concurso. Senhor, vou estudar, me capacita. Isso é uma deprecação, é um rogo, uma imploração. É você bater na porta continuamente, porque Mateus disse que quem bate recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta se abre. Terra.
E a Bíblia exorta aqui nós termos uma vida de oração, orar por todos os homens, porque isso é agradável, é bom, porque é um só Deus, um só mediador em Deus. E aos homens, Jesus Cristo, homem, o que se entregou por preço de redenção. Amém? Paulo ele vai dizer aqui que foi constituído doutor. Doutor no grego aqui significa instruidor, que instrui. Ou seja, ele foi levantado por Deus no seu tempo para fazer a diferença. Está ensinando a Timóteo que devem fazer orações com as mãos santas levantadas, com o coração sem íngua. Bispo, mas tem momento que eu vou te contar, peguem, porque os adversários se levantam, eu fico irado, irai-vos e não pequeis. Porém, às vezes a gente peca, porque nós soltamos ou liberamos palavras, né? Relevar sub na Arábia que não agrada ao coração de Deus. Quem não me conhece deve pensar assim, caramba, o bispo ele deve ser um cara muito puro, que ele só traz palavra assim, de confronto. Deixa eu te explicar uma coisa. Você já ouviu algum pregador, algum pastor? Eu vou usar a palavra pastor para não ficar falando toda hora bispo, apóstolo, pastor, evangelista. O povo do cargo eclesiástico, irmãos, né? Os pastores e os irmãos. Vou falar assim, vou abranger tudo, amém? Levar sub na sarada, que todos nós pastoreamos, todos nós, né, cuidamos das igrejas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós precisamos muito dessa direção da oração. O bispo senhor deve ser um cara que tu não erra. Não, pelo contrário. Se bobear, eu erro mais do que você. Eu sou de carne e terra. Eu me cortei aqui, ó. Faz cicatriz, sangra, né? Fui tirar, eu não tenho muito cabelo, eu passo Presto Barba, fica lisinho, brilhando. Aí eu arranquei um pedaço aqui, sangrou atrás da cabeça, aqui não dá pra ver. Eu sou humano, meu irmão. Eu não tô aqui porque eu sou melhor que ninguém, não. É que Deus, ele me constituiu para ser pregador do evangelho, então, e orientador, ensinador da palavra. Também aprendo com meus irmãos, com os apóstolos, com os bispos, pastores, irmãos e irmãs. Reminou-se de prominar-se antorrep. Bispo não tem nada contra as pastoras, bispo, apóstolo. Não, eu não preciso. Mas bispo não tem na Bíblia. Eu não estou aqui para discutir se tem ou não tem. Eu só peço uma coisa. Larga de falar das ungidas do Senhor. Larga. Esquece, deixa as apóstolas, deixa as bispas, deixa as pastoras fazer a obra. Deixa a paz do Senhor, Vandinha, Deus abençoe. Deixa os pastores em paz. Ah, bispo, mas está lá. Mas está lá, não tem. Não tem. Mas você já viu quantos homens fazem um monte de bobagem na Bíblia? Já viu? Ah, mas também tem mulher. Então vai ser um debate que não vai acabar nunca, meu irmão. A unção de Deus foi derramada sobre a vida dos homens e das mulheres. E Deus constitui líder quem Ele quer. Deus, ele não precisa falar para você. Ah, não, que não tem pastora na Bíblia. Ué, mas bispo, tem um monte por aí. Então tá na hora de parar de falar, porque quanto mais fala delas, mais Deus levanta. Eu conheço muito a pastora, a bispo. Uma vez um cara entrou no meu Face, não é disso que eu quero falar, mas o Espírito Santo tange, eu vou entrar. Ah, me mostra o cara curtia tudo da igreja aqui, Igreja Missionária Fogo para as Nações, de repente, aí fez um banner para me atacar. Ah, não existe Bíblia na Bíblia, não tem bispa. Aí eu falei para ele, mas linguarudo tem bastante. Lê lá no livro de Tiago. A língua é um pequeno membro que está entre os outros membros,
que com uma faísca incendeia uma floresta, o ser linguarudo. Aí toca na vida de mulher de Deus, toca na vida das irmãs de Deus, vai pagar preço no leito, meu irmão. Para de mexer. Olha, eu perdi a conta de quantos pastores na internet se levanta contra pastor e acaba com seu ministério. Isso eles não falam. Irmão, você não conhece o clamor dessas varoas de madrugada. Eu tô falando agora sim, eu tô aqui 1 Timóteo 2, admoesta-te, pois, em tudo, que se façam deprecações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Homens também fala de mulher. Às vezes, você é pastor de igreja, grande ou pequena, não importa, Deus ele não vê isso. Deus ele quer ver se você é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que Deus quer ver de você. Agora tu fica aí de bate-boca, aqui não tem pastor, aqui. Aí sabe o que você faz? Eu vou ensinar uma coisa para vocês que não gostam de pastora no altar. Vou ensinar uma coisa. Não toqueis nos meus ungidos e não maltratem meus profetas. E eu vou lá, vou além, tá? Porque na graça, as filhas de Filipe, que era diácono, foi consagrado evangelista, onde Paulo ficou lá em Atos, escrito por Lucas, as 4 filhas do cara era a donzela, Elemanto, Rebaragaio, e era profetisa. É a Bíblia, é Lucas que está escrevendo. Eu tenho palavra, bispo aqui conhece Bíblia também. Teologia, bacharel, eu conheço um pouquinho, mas o que faz a minha mente é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Hebraico, grego, latim, entendo também. Isso para mim é um detalhe. Eu fui chamada para ensinador, então eu gosto de explicar as coisas. Então, quando Deus ele diz por todos os homens e mulheres estão incluídas. Aí, sabe o que acontece? O pastorzão que não gosta de pastora, que não gosta de bispa, que esculacha as irmãs, vive no vento, vive na prova e eu vou além. Eu vou além. Tem um péssimo relacionamento dentro de casa. Sim, senhor. Sim, senhor. Porque Deus levantou tua esposa, você é pastor, ela é missionária, mas ela te incomoda. Porque ela busca mais, ela lê mais a palavra, ela tem uma vida voltada para a oração e para a intercessão, como é a palavra aqui, ó. Devemos fazer oração por todos os homens, mulheres também. Então, pastorzão, apóstolo, o que você for, profeta, não tem pastora, para de falar, ó. Coloca a mão na boca hoje e lê Bíblia. É para orar pelas irmãs. É para orar pelos irmãos, não é para ficar atacando pedra, não. Você tá vendo a discussão aí, eu tenho lá o Kawai, tem a Igreja Missionária tem, TikTok, né? Dia 13 vamos encerrar os trabalhos aqui, mas vamos voltar em janeiro, minha esposa está internada. Foi até de Deus, por isso que o Espírito Santo, eu não costumo parar no início do mês. Eu vou até o dia 20 de dezembro, mas Deus, ele quis assim. Minha esposa está bem, removeu um câncer do reto, deu uma inflamaçãozinha, ela está lá tomando remédio. Não toca nas mulheres de Deus, não. A Bíblia fala, quero, primeiro, aprende essa. Estou falando de oração, eu estou dentro. 1 Timóteo 2, 8, verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, calamachando, rebaragaio, braçarábia, olha só a espada de Deus na vida daquele que não gosta das irmãs que estão liderando a igreja e círculo de oração. Olha só. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Qual é a tua que não gosta de liderança feminina? Você está orando em todo lugar ou está denegrindo a imagem de mulheres de Deus, mulheres santas? Ou você está orando por elas, ou você está querendo entrar lá no Face dela para falar gracinha? Vigia que a espada do varão vai tocar na tua vida. Não, levantando as mãos santas sem ira e nem contenda. Aí você entra na internet, você vai pregar, tu fica mandando indireta para as irmãs.
Já que Deus ele tá firmando esse assunto, você fica tocando, falando que não pode pastora, que não pode apóstola, que não pode evangelista mulher, que não pode isso, que não pode aquilo. Aí, quando você fica falando das irmãs, denegrindo a imagem delas, a Bíblia manda levantar a mão santa sem ira e contenda. Tu acha que Deus vai te ouvir? Não. Você que dirige vigília, que é do fogo, vigia, que tu tá levantando a mão. Ah, mas quando eu levanto a mão, quando eu falo de pastor, a glória desce. Vou te ensinar mais uma. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Ou é 28. Os dons e a vocação são sem arrependimento. Ah, mas bispo, por que eu oro a glória desce? É por causa do povo. O povo precisa de renovo. Não quer dizer que Deus está confirmando o que você está dizendo. Que isso? Você precisa ler Bíblia, líder. Tem muito líder que já não lê Bíblia. Tem líder que não pega mais na palavra. Ele foi levantado, Deus levou ele lá, agora não lê Bíblia. Ele já conhece. Tá errado. Tá errado. Não tem mais comunhão com a palavra e com a oração. Você tá fora da Bíblia. Me prova? Provo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Para você que está sem comunhão com a palavra e com a oração, só tem tempo de atacar as pessoas na igreja, atacar as irmãs. Eu tenho uma palavra para você, líder. Consagra a tua vida na palavra. Tá indo para um monte de mais e Bíblia de menos. Nada contra quem vai para o monte que eu vou. Nada contra quem vai para a mata, porque eu também sou. Nada contra quem jejua, porque eu jejuo também. Mas o que sustenta o crente é palavra e oração. É viver numa ligação perfeita com Deus. Ah, bispo, mas eu sou pecador. Também sou, meu irmão. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele sabe e conhece as nossas fraquezas. Livro de Salmo diz que ele sabe que somos pó, que tem misericórdia de nós, irmão. É levar sub na Sarábia. Olha só, para os pastores, para os apóstolos e bispos, que só sabe atacar as irmãs. Sabe por que você está atacando? Você está morto. Você já não tem mais o Espírito Santo. Porque Deus não nos chamou para contenda. Vamos lá. Olha só, isso aqui é Pedro dizendo. Ora, capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os 12, tá? Aqui, Judas já não estava. Aqui foi Matias, tá? Foi contado com os 12, você lê Atos capítulo 1. Atos do 1 para o 2. Né? Pedro vai dar uma aula ali sublime para falar do patriarca Davi, exaltando o nome do Senhor. Elemanto calachuri de prominará. Não é razoável que deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Olha o que Lucas está escrevendo. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Os 12, elebaracel e rebicominergue a saraba cheia. Olha, que coisa linda. É a pessoa que dá um glória para Deus aí por causa dessa palavra, irmão. Homem de Deus, mulher de Deus que consagra a vida na palavra e na oração. Deus te exalta. A guerra aperta. Ela é brachúria, mas porque você está dentro dela. Aí, coisa linda, né? Deus, ele me direciona. Eu prego assim também. Deus me dá um texto, ele vai me levando dentro, na hora, na revelação da sua palavra. Ah, bispo, mas a palavra é revelada, sim, mas tem exegese do texto,
Tem pessoas que não compreendem, então Deus ele leva a gente e faz com que nós venhamos deixar. Então ele está dizendo aqui, não é razoável. Não é que elas estavam sendo desprezadas, estavam dando importância, se preparando para cuidar. E como essa preparação precisa ser uma entrega, ó, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas. A obra estava crescendo, mas tinha murmuração. Dá para entender um negócio desse? Porque as viúvas estavam sendo desprezadas, não é que eles estavam desprezando. Eles precisavam se preparar para dar. Aí o que eu vejo hoje? Falta de preparo de muito líder, menosprezando o ministério das irmãs, ministério das crianças. Eu vejo às vezes as lives, eu amo ver criança louvar, eu quase não vejo criança louvar. Numa festividade, não dá-se uma oportunidade para uma criança que tem palavra que é usada por Deus, eu não sei porquê. Elemanto, quer o idioma, minério, assar. Então, ele está dizendo aqui, mas nós perseveramos na oração e na palavra. Ele mandou fazer o quê? Escolher homens. 7 varão. Boa reputação. Olha só a categoria que Deus quer dos líderes da igreja. Aqui, ele está falando de diácono. Mas se o diácono obter, como está lá em Efésios, uma boa reputação, ele pode ser exaltado. É isso que Deus está falando lá em Efésios, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso. É isso que Paulo está dizendo, que se você tiver uma boa reputação, se você servir bem, você vai galgar mais um degrau. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser presbítero, que todo não. Porque somos membros de um corpo, da mesma forma que o Senhor subiu, repartiu e deu dons aos homens. Nem todo mundo vai falar mistério, nem todo mundo vai cantar corinho, nem todo mundo vai conseguir ensinar a palavra. Nem todo mundo, eu conheço pessoas que têm palavra, mas não conseguem fazer live de palavra, não conseguem pregar porque tem vergonha. Isso é uma questão também de treinar, mas às vezes não tem isso com a pessoa. Eu nunca quis ter Facebook, canal no YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, eu nunca quis isso. Mas o Espírito Santo me levou a isso. Então é meu dever ensinar a palavra de Deus e defender as irmãs do ministério. Eu defendo sim, porque Deus ele quer homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para fazer a sua obra. Então eu vejo pastoras, bispas e apóstolas fazendo a obra de Deus, ó. Eu bato palma mesmo. Mubidele basara de ominá sarábia. Tem pastores que não gostam nem de ouvir palavra dessa. Aí sai da live. Maravilha. É porque a luz incomoda as trevas. Terra. A luz, o sal da terra e a luz do mundo incomoda. Porque tem um péssimo relacionamento. Às vezes a esposa é missionária, mas ele não dá uma oportunidade para a esposa nem para orar. Porque eles pegam as epístolas de Paulo, Pedro ele vai dizer coisa linda. Segunda epístola de Pedro, ele dá uma aula lá no segunda epístola de Pedro 3. Ele dá uma aula, né, levar sub de prominência, que nós devemos respeitar, que nós devemos ajudar, discernir o que a mulher é. A mulher é um vaso mais frágil. Ali ele está falando de coabitar, mas tem mulheres que têm a mente fraca e desistem da chamada por causa de pastores hipócritas, bispos, apóstolos, evangelistas e diáconos hipócritas, que têm um péssimo relacionamento dentro da sua casa. Ele não dá oportunidade para as irmãs. Ele não dá, a irmã não pode subir no altar. Irmão, eu já visitei congregações que mulher não podia tocar no altar. É todo mundo lá embaixo. Para falar com o pastor, tem que mandar um obreiro lá em cima para falar, porque ela não pode subir.
Porque Pedro ele vai dizer assim, há trechos em suas epístolas falando de Paulo, que é de difícil interpretação, que os indoutos em inconstantes torcem para sua própria condenação. Meu irmão, Pedro era um homem bruto, mas quanto mais bruto como diamente nós somos, mais o Espírito Santo quer trabalhar para tirar essa coisa rígida da nossa vida. Tu vê que lá na igreja de Galácia, Paulo repreendeu Pedro na cara, na frente dos gentios. Por quê? Lá em Jerusalém ele dizia que não podia, mas estava se misturando. E olha só o que Pedro vai falar de Paulo, de um homem que o exortou na frente de todos. Hoje em dia nós estamos numa geração que se tu der uma palavra bem aplicada, a pessoa sai da igreja. Sai, não fica. Porque é rebelde. É rebelde. Não tem palavra, não tem vida com Deus. Aleluia. Por isso que eu defendo as irmãs, defendo pastor, apóstola, bispa, defendo mesmo. Agora você não vê eles falando de diaconisa. Né? Bota as mulheres para varrer, bota as mulheres para o banheiro, quer café, quer água no final do culto. Pensa que as irmãs escravas. Aí as irmãs submissas, vai lá e Deus vai, tira de lá, leva para outro lugar, diaconisa, dá um banho de sangue, trabalha o coração da irmã, porque estava sendo humilhada, daqui a pouco ele é pastora, sabe o que ele vai falar? É rebelde, saiu daqui em rebeldia. Cuidado, se você não botar a tua cara, líder, perseverando na oração e na palavra, quem vai cair na mão de Deus é você. Ninguém fala nada de diaconisa e missionária. Ela falou, pastora, tu pode ver, incomoda. Sejam pastoras sim. Quem cuida de alma, quem visita lá, eu vejo. Minha esposa é bispa, talvez ela esteja vendo essa live ou não. Ela está no Hospital Federal do Andaraí, está sendo cuidada. Daqui a pouco ela vai estar fazendo obra em nome de Jesus. Deve ficar uns 6 meses de repouso, mas eu até aconselhei ela, amor, quando a dor foi embora, porque deu uma infecçãozinha, né, na urina, deu uma dorzinha lá dentro onde fez a cirurgia, ela está tomando remédio para expelir uma massa que estava saindo pelo ânus dela. Então ela não pode sentar. Eu falei, amor, mas quando você sentar, faz que nem eu, vai pro quarto, bota o celular e deixa uma palavra pro povo, continua fazendo a obra. Então, quando os homens deixam de respeitar o ministério da irmã, seja ela pastora, bispo ou apóstola, eles estão sem comunhão, não estão cheios do Espírito Santo, porque quem está cheio, como esses diáconos que foram levantados aqui, não tem tempo de ir para a internet para brigar por bobagem. Eu sempre falo, deixa as irmãs fazer a obra. Se você é diaconisa, está sendo humilhada, aguenta. Paulo, segunda epístola a Timóteo 2, acho que é versículo 2, ou é 3. Sofre, pois, comigo as aflições de Cristo Jesus como um bom soldado. Porque aqueles que militam a verdadeira milícia, ele não se embaraça com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que nos alistou. Então, Deus, ele quer que nós venhamos militar legitimamente. Se você é pastora, você é apóstola, bispa, estão pegando no teu pé, continua. É sinal que a luz está incomodando as trevas. A tua luz é da glória, a deles é de vela. Aí está incomodando. Eu vejo, junto com a minha esposa, eu vou em consagração, que eu trabalho lavando carro, às vezes não dá, mas às vezes o Espírito Santo me tira. Não, hoje tu vai, eu vou. Eu não ligo para dinheiro não. Amém? Não ligo, não fico pedindo dinheiro. Escuta, aqui em casa eu não peço dinheiro, não boto envelope, não gosto disso. Eu vivo do que o céu manda. Deus tocar uma coisa, pedir a outra, e nada contra quem faz as campanhas e pede dinheiro. Tenho nada contra. Eu não gosto. Não acho certo, mas amém, não vamos falar sobre isso. Tem pessoas que eu conheço que trabalham assim, cada um com seu cada um. Eu nunca farei isso, a não ser que Deus queira, que eu sei que Ele tem um mistério comigo,
E só se for para comprar alguma coisa para a igreja, né, para mostrar notinha fiscal, para ajudar um irmão, uma irmã com uma cesta básica, eu mostro a nota fiscal que foi comprado, porque tem que ter transparência no ministério. Amém? Mas não é disso que eu quero falar. Então, eu estou dizendo que nós temos que ser cheios de fé e de esperança, como Estevão, homem cheio de fé. Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Presélio de Antioquia. Se nós que somos homens, eu sou bispo, não respeitar você que é pastora, que é missionária, que é uma apóstola, eu não estou perseverando na oração e no ministério da palavra. Eu estou sendo hipócrita. Eu vejo aí as consagrações, a maioria delas, pelo menos aqui aonde eu vou no Rio de Janeiro, só tem mulher de manhã. Cadê os varão? Cadê o homem de fogo? Cadê o varão que entrega? Sabe o que eu acho engraçado? Uma vez eu vi uma cena inusitada. Eu fui convidado para ir numa congregação e o pastor que pregou, ele tem uns CDs, né? Tem muito tempo que eu não vejo ele. Ele não aceita. Quando a minha esposa foi levantada pastora, a gente foi consagrado aqui na nossa igrejinha, aqui do lado aqui. A minha sala é uma igreja. Queira os homens ou não, tem que me engolir. Tô aqui quase 5 anos, esperando o Senhor me dar o que é meu. Que aluguel eu não quero. Nós fomos consagrados aqui. Quando ele descobriu, minha esposa era missionária, foi consagrada pastora, ele mandou um texto para ela. Aí minha esposa, ela tem 53 anos. Ela tem 53 anos de evangelho. Desde o ventre da mãe é crente. E melhor, ela foi de igreja batista. E nós sabemos que a igreja batista, não que a Assembleia de Deus não tenha, a restauração não tenha, mas a igreja, essa igreja que ela veio, a igreja batista, o povo é zeloso nas Sagradas Letras. Eu admiro muito que lê Bíblia, eu gosto. Eu não sou de igreja batista, eu leio Bíblia há 18 anos, né? Desde quando eu aceitei Jesus, até hoje eu leio. Tenho minhas falhas, meus erros, minhas fraquezas, como todo bom homem e boa mulher de Deus tem, mas é perseverando mesmo, na palavra e na oração, até o dia de Cristo, até a estatura de varão perfeito. Nós vamos ter guerra mesmo, né? Para sermos aprovados. Então, ele... Não, que não pode, a minha esposa deu... Os textos que eu uso, ela usa. Nós usamos, que ela gosta de palavra. Então, ele ficou sem jeito, aí parou de responder, porque ele não... Tipo assim, ele só disse que não podia, mas não afirmou nada na palavra. Aí pegam aquela parte lá que Paulo diz lá na carta de Corinto, as mulheres fiquem caladas na igreja. Nossa, como tem teólogo que usa aquilo errado, irmão. Tem uns pastorzinhos de nome aí de internet que usa aquilo errado. E exegese, eles forçam o texto, aquilo que eles querem. Exegese o nome, exegese, não é exegese. Eles forçam uma coisa que não é. As mulheres fiquem caladas na igreja. Coitada das mulheres desses caras. Deve levar subnai, sofre muito. Sofre. Elas podem falar que não, mas sofre. Sabe porque elas mentem? Por causa do dinheiro. Meu marido tem hipocrisia, sofre em casa, não pode escolher nada para comer nem para vestir, senão o marido não dá dinheiro, tem que ser o que ele quer para ela. A mulher não tem vida, ela vegeta, ela é um repolho, cresce para dentro, assim, ó, para dentro, não sai para fora não, cresce assim, igual um repolho. Ficar sendo dominada pelo... Tem muito pastor que faz as mulheres sofrer. Faz mesmo. Muito pastor, apóstolo, bispo, que está fora de Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Mas eu leio, mas não vive. Sabe o que é que tu é? Obreiro cão. Lê lá a Epístola aos Filipenses. Não basta só conhecer, ter curso de teologia, que eu estou aí pregando. Não, meu irmão, isso não quer dizer nada, isso não é garantia de céu, não.
O que garante o homem ao céu é ter uma vida voltada para a palavra e oração. Sabe por quê? Que a oração, ela vai te dar uma conexão perfeita com Deus, e a palavra, ela vai te limpar. Aí você fica querendo ir para debate, para aquilo, vai perder tempo mesmo. Vai ganhar alma para Cristo, querido. Perdendo, falando o que quer, aí o povo vai refutar mesmo. Vai ficar inventando história, o povo vai refutar. Eu não tenho tempo para isso. Se um dia algum deles, bispo, eu te desafio para um debate, eu nem respondo. Para ficar sem graça, eu nem respondo. Bispo, se o senhor esbarrar por aí, então vai ter que esbarrar comigo, na palavra e na oração e nos montes. Que a maioria nem busca mais no monte. Também não é todo mundo, né? Não vamos generalizar. Eu não tenho tempo para bobagens. Não tenho tempo para debate. Eu prego o que está na palavra. Então, eles pegam essa palavra de Corinto e torcem. Fala que mulher não pode liderar. Não, mas na Bíblia não tem. Tem! É porque eles gostam muito de usar o Novo Testamento. Eles gostam, teólogo, gosta de manipular a mente de quem não tem palavra. Porque uma pessoa que tem palavra, eles sabem que vai ter problema. Vai usar hebraico, vai usar grego, vai usar latim, vai usar latino, vai gritar, se bobear até te xinga. Porque ele está no nível superior. Nenhum homem na terra é superior a outro homem. E quando eles fazem isso, eles não oram mais, não leem a Bíblia mais, porque já sabem tudo, da aula de bacharel, teolólogo, eles esquecem disso aqui, quer ver? Eu vou lembrar eles agora. Eu vou lembrar eles. Porque é muito dia e pouca palavra. Aí quer falar o que acha que está certo. Eles esquecem disso aqui, ó. Eu vou lembrar os pastores que são arrogantes, que são brutos, que não respeitam o ministério das irmãs. As pastoras, as bispas. É isso aí. Olha só. Filipenses, capítulo... Deixa eu achar aqui rapidinho. Filipenses. Eu vou achar aqui. É muito versículo. Louvado seja Deus. Ó. Eles esqueceram de que quem levantou eles foi Jesus. Aí ficaram arrogantes. Aí eu vou lembrar os brutos que vão assistir esse vídeo talvez. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Eu sou o cara, eu estou no momento. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então, quando eu vejo esses caras na internet brigando, eu falo, Jesus, tem misericórdia dessas almas. Eles esqueceram de Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Mas o que eles querem fazer? Eles querem defender uma palavra torcida. Aí alguém vai refutar. Alguém vai ser João Batista. Uma voz que clama no deserto vai se manifestar. E eles sabem que estão errados, mas aí como tem um nome, entre aspas, porque a Bíblia diz que não existe um nome maior do que o nome do Senhor Jesus. Por quê? Filipenses 2:11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então, quando eu vejo pessoas brigando, pessoas se exaltando, eu vejo pessoas que têm sombra que está vivo, mas está morto. Não é frio nem quente, porque as mãos vomitar-te-ei. Porque dizes, rico sou, Apocalipse, és pobre, cego e nu. Irmãos, não vamos perder a humildade. Como é que eu vou levantar as mãos santas? Como está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 5.
Como que eu vou orar para o próximo com o coração cheio de ira? Deus não vai me ouvir. Como é que eu vou orar a Deus? Pedro fala na segunda epístola, no capítulo 3, que a mulher é o vaso mais fraco. Se eu maltratar minha esposa, minhas orações não vão ser ouvidas, vão ser interrompidas. E vice-versa, se a mulher maltratar o seu marido, Deus não vai ouvir. É bíblico isso. Para levantar as mãos puras. Você já viu o pastor falar assim: gente, levanta a mão, vamos orar. Aí tem gente: não vou levantar a mão. Não tem palavra. Não persevera. Isso não é só para quem é líder, não. Isso é para todos nós. Somos servos do Deus vivo. Filipenses 2 é um cântico isso aqui. Não tem nenhuma clave de cântico aqui. Quando Paulo escreve essa carta, tinha que ter uma clave de cântico. Por quê? Ele vai exaltar o nome do Senhor, que sendo Cristo, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que Paulo está dizendo? Que está lá em Deuteronômio. Cheminu-se de prominarábia. Porque lá em Deuteronômio, eu não estou lembrado qual capítulo, as pessoas que morriam na cruz eram as pessoas que eram detratoras na época. Eram pessoas que se levantavam contra lideranças, contra governantes. Jesus, ele levou a fama de um homem que trazia vexame, de um homem que trazia escândalo. Jesus, ele morreu por morte de cruz. E quem morria de cruz era só salteador, bandido, alguém que se levantasse contra o império. E tinha dois tipos de morte naquele tempo, tá? Tinha a morte de cruz, que era vergonhosa, por isso que tem aquele cântico da harpa que eu acho lindo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque dela Jesus me salvou. Sim, eu amo tubi de calachubi de cominérgia sarábia, até morrer binuci cobi da Arábia, eu a vou proclamar. Levarei eu também, você também, tua cruz, até porré binuci de prominência coroa trocar. É terra, leva, súria. Pastora, não desiste. Quem morreu por você foi Jesus. Não foi um pastorzinho, um apóstolozinho qualquer, que tem um cursinho assim de bacharel, que vai tirar você da presença. Carrega a cruz. Anda apertado é o caminho que conduz à salvação, mas largo é o mundo, e muitos são os que entram por ela. Bispa, não desista. Apóstola, quem morreu por ti, te deu unção para ganhar alma, para ser conselheira como Débora, releva subnarábia, juíza, profetiza, e guerreira. Olha os ministérios de Débora. Você que é mulher, pastora Geralda está aqui, louvado seja Deus. E os homens ficam dizendo que não pode, que não dá. Eles estão fora de Atos capítulo 6:4. Nós
Porém, perseveramos na palavra e na oração, sensibilidade e comunhão. Quando eles começam a se levantar contra vocês que são mulheres, eles estão fora da palavra de Deus. Estão indo de mal a pior. Não são cheios do Espírito Santo, nem como os diáconos da igreja primitiva. Apertado é o caminho, pastora, bispa, apóstola. Amém? Louvado seja Deus. Fica na posição, não sai porque o homem está dizendo que não pode. Fica, Rebinará, Sarábia. Quem se entregou por amor de nós foi Jesus, não foi nenhum homem, nenhum bacharelado, não. Os homens podem falar o que quiser de vocês, que são bispo, apóstola, pastora. Pode falar o que quiser. Não briga, não discute. Mostra que você é superior. Levanta as tuas mãos santas. Como está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 8, ou é 9. Levante a mão santa sem contenda, sem murmuração. Ora pela vida daqueles que te perseguem. Elé, subidio, minergue, assar. Porque homem e mulher de Deus, irmão, que tem palavra, ele não entra na internet para jogar indireta para ninguém. Ele entra, pega a palavra, edifica, consola, exorta se tiver que exortar. Exortação é pôr no caminho certo. Terra. Deixa eles falar, deixa eles dizer que não pode. Deixa. Deus está olhando, Deus está vendo tudo. Eu acho lindo a palavra de Deus. Quando alguém humilha alguém, eu lembro muito disso aqui, ó. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Muitos líderes, homens, já perderam a sua humildade e maltratam as mulheres em casa. Terra. Tem casal que é benção, mas tem casal que é só o sangue do cordeiro. Eleva a pastora Geralda que está aqui com a gente, ela conhece o meu ministério. Eu não fico buscando autopromoção, não busco like, não fico buscando seguidor, não fico botando no celular agendas abertas. Eu gosto de fazer a obra, não importa onde, importa que eu vá, esteja ligado na palavra e na oração, para que o povo venha receber de Deus e eu também. Que eu preciso, eu sou humano. Louvado seja Faragaço, pastora de Calabaraçaio, pastora Rebinuce, Calamacheia, pastora Geralda, Elebará, sub de prominência. Tem um varão aí, Nubinergia, Sarábia. Tem um varão aí do teu lado, terra. Ele tá com as mãos de prominar a saio na tua coluna, na altura aqui do teu pescoço, embaixo assim, ó. Eu vejo ele colocando as mãos a relevar, subinácia. Eu vejo ele fazendo assim, ó. Colocando a mão na tua coluna, na tua bacia, nas tuas pernas. Rebina, subinarábia. Eu vejo Deus te dando força e saúde, amém? Rebinuce de prominar sarábia. Porque o cristão também fica enfermo, irmão. Eu estava aqui, ó, Filipenses, aleluia. Eu estava aqui, releva sub de prominência, terra, aleluia, aleluia. Eu estava vendo aqui, não sei se foi 2 Timóteo, acho que foi Epafrodito fica doente, e Paulo ele tem que seguir fazendo a viagem. Eu não lembro onde está aqui, que eu passei aqui, eu li, amém? E Deus ele está tocando na tua saúde, te dando força, pastora. Amém? Apóstola Cremilda. Palavra para a senhora, pastora Cremilda. Apóstola, perdão. Tem muitos homens que não respeitam a unção que foi dada por Deus, as apóstolas, bispas, pastora. Né? E eu estava trazendo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 a 8. Eu acho que é isso. Está marcado aqui. 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, né? Admoesto-te que em tudo façam deprecações e orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelas varoas também. Eu estava dizendo aqui, apóstola,
Eu usei Atos também, 6:4, que ali os homens, os 12 estão se dedicando à oração e à palavra. E homens, tanto pastores como não, que se levantam contra as apóstolas, bispas e as pastoras, eles estão sem comunhão na palavra e na oração. E eles esquecem de Filipenses, capítulo 3. A minha mente só Jesus, gente, me perdoa. Eu tenho que olhar aqui que eu esqueço. Eu sou muito ruim de memória. Aleluia. Filipenses, Colossenses, Filipenses, vem Filipenses. Filipenses capítulo 3. Ah, que achei. Ó, Paulo falando aqui, é Epafrodito, de Epafrodito, foi Filipenses 2, 27, 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e o vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos, estava muito angustiado que tivesses ouvido que ele estivera doente. Então, os cristãos ficam, irmão, mas Deus é fiel para nos dar saúde. Amém? Então, Deus está dando saúde. Aleluia. Então, Filipenses capítulo 4, verso 4 não, perdão. Verso 2, né? Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Os pastores que se levantam contra as apóstolas, bispas e as missionárias, né? Eles estão fazendo as coisas com contenda. Lá em 1 Timóteo 2, Paulo está dizendo a Timóteo para os homens levantar as mãos santas. Mas como é que eles vão ter a mão santa se eles vivem brigando e dizendo que mulher não pode fazer a obra? Ficam perdendo tempo, e a unção de Deus ela foi liberada para todos, e Deus levanta quem Ele quer. Ah, mas não está escrito na palavra. Aí sabe o que eu falo para eles? Quando estou cara a cara, eu falo assim, tá, não tem pastora na Bíblia. Não vou entrar em detalhe contigo não, meu querido. Por que Deus continua levantando? Sabe por quê? Porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. As apóstolas, as bispas, pastora, vocês são sal da terra. Continua. Porque um dia Jesus ele vai pedir conta da gente. Que a gente tem que mostrar as mãos do nosso serviço. Enquanto eles ficam em debate, Paulo fala muito isso. Tito promove mais divisão do que edificação e pode corromper os ouvintes. Ó, você faz um montão pecar. Porque não estão mais com a mão santa. Eles pensam que estão levantando a mão, que a glória está descendo, que Deus está apoiando. Eu falei que Romanos 11, 29, que os dons e a vocação é esse arrependimento. Deus usa por causa do povo, não é a aprovação de Deus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que estar aqui, ó. Palavra. Ah, mas não está lá. Não briga não. Mostra que você é superior a eles. Ora pela vida de quem te aborrece. Releva sub de prominência. Levanta suas mãos santas. Quando tua língua quiser falar, você vai para o espelho e se repreende. Não, eu sou sal da terra e luz do mundo. Não vou mais me esquentar a cabeça, não, irmão. A seara, Jesus disse, é grande. Poucos, Réui, Calamaia, são os ceifeiros. Poucos. Enquanto os homens estão perdendo tempo em debate, vocês estão ganhando alma. Eu aplaudo todo o ministério feminino. Eu amo ver minha esposa pregar. Eu falo para ela, amor, você prega mais do que eu. Aí as pessoas tentam
Ah, mas é porque, irmão, eu gosto de ver minha esposa, eu tenho prazer. Quando eu falo isso para alguma pessoa, ela não entende o que eu estou dizendo. Não é que eu estou me colocando para baixo ou menos, não. Eu só tenho prazer. É isso que, quando eu vou conversar, às vezes as pessoas não deixam nem eu terminar de falar, aí me atropela, que acha que sabe muito. Não. Eu prefiro ver minha esposa pregar, porque eu tenho prazer quando ela prega. Eu gosto de ver. Não é que eu sou leigo, não, eu tenho prazer, eu gosto. Ela é professora de formação. Quando ela prega, ela bate bem o texto. Ela volta, tem aquela didática toda, eu gosto. Tem o nosso canal no YouTube. Eu vou estar até ter um tempo que eu não posto. Louvado seja o nome do Senhor. Tem lá as mensagens que ela prega muito. E agora Deus está usando ela nos mistérios. Ela está lá no hospital agora recebendo remédio. Eu creio, o que eu senti pelo Espírito, que essa semana ela volta. Né? Se for de Deus, Ele vai confirmar, senão ela vai ficar lá. Mas eu senti, né, que o nosso coração é enganoso. Lembra a Shuri de Prominarabe. Mas eu senti mesmo. Quando eu fui lá essa semana, que ela ficou lá, ela está lá já hoje 3 dias, tomando remédio para expelir sem ter que abrir ela de novo, né? O segundo cirurgião dela falou que está muito recente e que o remédio está fazendo efeito, e ela bota pelo ânus uma secreção que ficou, porque deu uma inflamaçãozinha. Por isso, quando ela senta, ela sente muita dor, porque inflamou, né? Tudo aberto, tudo úmido por dentro. O certo é ela ter ficado lá, mas amém. Deus já deu vitória, eu creio. Amém? Então daqui a pouco ela vai estar aí fazendo a obra comigo de novo, a gente sai muito junto. Mas Deus tem um mistério forte na vida dela. Deus falou comigo aqui, que quando passar essa temporada, ela vai sair em viagem por um tempo sozinha. Quando a gente se conheceu, amém? Já encerrei a palavra. Eu vou orar por todos, amém? Que foi assim, eu entrei só para dar uma pincelada e orar. Aí Deus me levou na palavra, amém. Então, eu tô aqui mesmo, né? Não era para falar da minha esposa nada, mas eu creio que nenhuma palavra jogada no vento, né? Eu vejo muito líder triste, maltratar as irmãs. Passei por muitas igrejas, né? E eu vi isso. Eu, certa feita, eu não vou usar nome de ninguém porque é antiético. Eu fui convidado a pregar uma igreja lá dentro de Campo Grande. E, poxa, eu vi a foto do casal no monte, os dois segurando, né, um cajado. Pô, quando eu cheguei lá, me chamaram para pregar, eu fui muito humilhado. Muita indireta do pastor presidente, né? E eu achando que era homem de Deus, né? Eu falei, Jesus, eu saí de tão longe. Muito longe, irmão. Muito longe. Tá quase 1 hora de carro para onde eu fui. E eu lembro que eu pedi uma ajuda de combustível, eu vivo pela fé, mas eu lavo o carro também. Quando tem, eu não peço nada não ligo não. Se não cobro para pregar, fui chamado de mercenário esse dia, né? Ele me humilhou muito. Ele chegou a dizer que ele que dirigiu o trabalho. Ele chegou a dizer assim: se eu fosse convidado para pregar longe, eu catava latinha, mas eu não pedi um tostão, pastor presidente, ó. Eu nem estipulei preço. Falei para ele, poxa, eu moro aqui em Vigário, tô indo aí para dentro de Campo Grande, quanto é que vai dar de combustível? O senhor sabe. Eu nem pedi, eu não estipulei preço, né? Se fosse abaixo do que eu sei que eu ia falar, poxa, isso aí não dá não. Tem que ter um dinheiro a mais, senão não vai dar para mim ir e voltar. Fora o trânsito, pode pegar trânsito. Enfim, ele me humilhou muito. E lá era 2 tempos. Um obreiro saía, né, o culto, e depois passava para ele. A igreja assim de irmã, cheio. O varão que dirigiu a primeira parte, ele podia ter chamado uma irmã para trazer a palavra inicial, outra para louvar. Ele tocava no hino e passava para o pastor. O irmão orou, tocou, cantou 300 corinhos de fogo, deixou a palavra e passou para o pastor. E não deu oportunidade às irmãs.
Aí o pastor começou a cantar um montão de corinho. Isso já era... Eu saí de lá tarde. Era 8h50, ele ainda estava cantando corinho. Era 8h45. Quando ele viu que era 8h45, ele me deu 15 minutos para pregar. Não estou murmurando. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou murmurando. Ele, dentro de 15 minutos, eu era pastor ainda. Dentro de 15 minutos o pastor vai pregar aqui rapidinho mesmo, né? Ele me arrasou aquele dia. As irmãs não teve oportunidade, mas eu nem levei isso pro coração não, deixei quieto. Fiquei quieto, não falei nada. É minha esposa que chamando, daqui a pouco eu vou orar e vou encerrar e falar com ela. Então o que acontece, meu irmão? Eu ia trazer uma palavra em Efésios 6, para falar das armaduras de Deus. Só que o Espírito Santo mudou o rolo, e eu falei sobre o que eu estou dizendo aqui. Homens que não respeitam suas esposas. A esposa do pastor no canto assim, ó, e ele brincando com as irmãzinhas. Aí o Espírito Santo falou, você vai pregar, vai contra isso aqui, porque aqui eles não dão oportunidade para a mulher. É como no Antigo Testamento, a mulher não tinha valia nenhuma. Mulher para eles é só para fazer filho e arrumar a casa. A terra eu comecei, aí fui Débora. Aquela mulher profetiza, doutora, que era juíza e guerreira. Olha o ministério dessa mulher. Ela era profetisa, ela era a embaixadora, a profetisa, ela era embaixadora e era guerreira. 3 ministérios poderosos. Mulher liderava, profetizava e guerreira. 3 ministérios. Débora. Aí eu fui. Aí lembrei de... Na época lembrei de... Que o ministério lá, falei das filhas de Filipe, que eu fui no Novo e no Antigo Testamento. Para dar um nó na cabeça mesmo. A importância das mulheres. Quantas mulheres Paulo assistia na igreja de Roma? Sabe o que é que eu acho lindo? É a palavra de Deus. Áquila e Priscila, quando encontra Paulo, eles falam que mulher não podia ensinar, tem que ficar calada. Priscila, Alexandre, qual é o nome dele? Perito hábil na escrita. Não é Alexandre não. Eu esqueci o nome dele agora. Eu esqueci o nome dele. Ele se encontra com Paulo na segunda viagem, na primeira viagem, segunda viagem missionária, esse cara se encontra com ele. Ele era hábil nas Apolo. Ele só conhecia até o batismo de Jesus. Dali para frente ele não sabia nada. Quem ensinou a palavra para ele foi Priscila. Não foi Áquila, seu esposo. E a Bíblia diz que eles tinham uma igreja na sua casa, que é onde o povo de Deus reúne. É um lugar santo. Então ela ensinou ele. E eu fui pregando. Aí os caras estavam tocando. Quando eu falei assim, varou, vocês são importantes, todo mundo parou e regalou o olho para mim. Aí Jesus falou, é aí que o pastor daqui dá honra às mulheres dos outros, mulher casada, e a dele mesmo ele não valoriza. Por isso que a obra é só eles aqui, filho. Eu te trouxe aqui para você ver. Nunca mais me chamaram. Aí quando eu olhei esses dias, eu tenho outro Face, né? Eu fiz bispo missionário. Eu tenho outro Face, uma foto que eu tirei na época lá no Monte do Véu da Noiva. Hoje tá fechado. Eu tenho dois Face. E ele mandou solicitação de amizade, eu bloqueei na hora. Bispo, ele pode ter mudado, deixa Deus me revelar a terra. Eu não suporto homens que maltratam. Eu vi um casal de bispo, misericórdia, discutiram na frente das ovelhas. Casal de bispo. Aí eu falei, Jesus, eu não tô tão ruim não, tem gente pior do que eu. Aí quer pregar depois presença de Deus. Aí Deus usa, acha que Deus está com ele, e não está. Tá não.
Deus habita na comunhão. Deus limpa o homem pela palavra. Então, varoas de Deus, não fica desanimada quando alguém dizer que vocês não podem fazer isso ou aquilo. Porque quem morreu e se entregou na cruz foi Jesus por vocês. Eu vim aqui, na verdade, para agradecer os irmãos e as irmãs, crianças e irmãos, que têm orado, adolescentes, pré-adolescentes, que têm orado por mim e pela minha esposa. Minha esposa, ela está vencendo um câncer. Talvez você já saiba, porque eu deixei muita palavra no Face. E ela está bem, está colocando a secreção toda para fora. Amanhã não, daqui a pouco. São 10h44, quando for 1h eu vou estar indo para lá. Vou ficar lá de 2 às 4, tem gente lá com ela, tem uma moça lá com ela lá. E a sobrinha dela também trabalha lá, nutricionista, então tranquilo, né? Porque eu tenho que fazer a obra, eu cancelei o culto de terça-feira, mas essa sexta vai ter amanhã, vai ter culto normal. Depois eu vou fazer outra live, quando eu voltar, amanhã vai ter culto 6 horas. Vou ver se consigo arranjar um pregador, uma pregadora para amanhã. E na outra semana, né, eu vou falar com meu amigo, o pastor Júlio, que ia pregar nessa terça. Eu vou falar com ele de novo, que eu combinei com a minha esposa que eu ia na quarta e voltava na quinta, porque final de semana eu tenho 3 agendas para cumprir pela misericórdia de Deus, né? São um culto de manhã, no sábado, outro de tarde, e no domingo uma consagração. Os 2 cultos é lá na Penha, na comunidade, lá nos morros lá. Um é na Escadinha e o outro é no Buraco Quente, lá na Penha. 2 comunidades, e o outro é aqui em Jardim América, né, que fui convidado ontem para participar. Então, eu falo, irmão, os líderes de igreja têm que se dar bem com a sua esposa, né? Minha esposa ficou aí, ó, passou o processo dela, eu tô aqui, a casa tá limpinha, organizada, falta só organizar aqui as roupinhas dela, né? Deus botou no meu coração que ela vai vir semana que vem, já livre dessa dor, em nome de Jesus, que também é muito ruim ficar sozinho. Eu confesso que chorei ontem, tentei pegar na Bíblia aqui, depois que eu arrumei a casa toda. Não, foi antes de eu arrumar a casa, eu estava sentado, a Bíblia aberta, eu leio a Bíblia aqui, ó. Eu ganhei esse altarzinho, eu leio a Bíblia aqui, ó. Entendeu? Aqui tá até os lugares que eu vou pregar. Aqui, ó. Aqui tem um calendáriozinho, que é para mim não esquecer. E mesmo assim eu esqueci. Ontem era para pregar na igreja de uma amiga que a gente conheceu aqui em Jardim, eu esqueci, né? Até falei com a minha esposa para pedir perdão a ela. Eu comecei a arrumar a casa, estava muito suja, muita poeira, eu esqueci, né? Aí agora eu vou ter dia 14 e dia 15, e no dia 14 são 2 eventos, 2 lugares para ir, perdão, não gosto de falar a palavra evento não, né? 2 lugares para ir para fazer a obra. Então, irmão, eu sou muito grato a você que está orando por nós, tá? A pastora Geralda nos ajuda muito, muito, muito em tudo, oração, físico, né? E Deus, ele tem abençoado a nossa vida, irmão. Então tenha comunhão com teu esposo, você que é casada, amém? Tenha comunhão, marido com a tua esposa, a mulher com o seu marido. Ainda mais, irmão, quando entra a enfermidade. Se o marido não tratar bem a sua esposa, ele abandona ela, irmão, abandona. Eu vi muito homem largar suas esposas que estavam com câncer quando estava no começo do tratamento da minha esposa, né? Aí o bispo Ademir chegava lá, eu sempre chegava rindo, brincando, né? A pastora Geralda me conhece, eu sou muito brincalhão, eu não sou esse cara sisudo não, que tem gente que olha assim, esse bispo deve ser sério. Não, eu sou sério, mas eu sou humano, irmão. Gosto de rir, gosto de brincar, gosto de sorrir muito, né? E teve até alguns apóstolos, bispo que eu conheci, que eu tive que me afastar, irmão. São nojentos, me perdoa. Sei que são ungidos do Senhor, mas eu não tenho, comigo não tem esse negócio, irmão. São nojentos, caras arrogantes, soberbo, entendeu? Que botam um paletó brilhoso, eu uso uma túnica brancona. Tem criança, eu chego em algumas igrejas que eu vou, prego muito comunidade, e o senhor vai fazer papel de Jesus? O senhor vai fazer papel de Jesus? Eu falo, vou. Aí eu brinco, eu vou pegar o azorrague e pá, as crianças começam a rir.
Mas é brincadeira, irmão. Eu não saio para essas coisas mais não. Quando eu fui diácono, eu era um pouco grosso, porque eu tinha lido a Bíblia 4 vezes, eu achava que era o máximo. Eu fui soberbo, um sentimento do diabo. Você se achar melhor que outro homem, a gente esquece de Filipenses 2:3. Amém? A gente não pode esquecer da palavra de Deus, tem que estar sempre orando. Então, irmão, orando e meditando e vivendo. Louvado seja Deus. Então, obrigado aí a pastora Geralda, a irmã Débora, muitos anos também está com a gente, a apóstola Cremilda, louvado meu sobrinho Júlio César, Vandinha Araújo, louvado seja Deus, amém? Deus abençoe a todos que têm nos ajudado em oração, continue orando, amém? Louvado seja Deus. Deus está no controle, irmão. Deus tem abençoado a nossa vida, através dos irmãos, né? Bispo fez um dinheiro, essa semana que passou agora, eu fiz quase R$300 lavando o carro. Jesus mandou muito carro para mim, num dia, mandou 6 carros e uma moto, fiz quase R$300, por quê? Eu cobro 35, mas tem irmãos que pagam 40, 50, é coisa de Deus mesmo, mas por um tempo, né? Eu creio que um dia eu vou ficar só na obra de Deus, estamos esperando aí algo forte se manifestar na nossa vida, para mim ficar mais na obra. Essa hora eu queria estar no monte, né? Orando. Eu faço live em monte, mas é muito difícil, só quando Deus me autoriza, que eu não gosto muito, né? Não gosto também de botar trabalho de libertação, filmar, não gosto, né? Eu acho muito feio, né? Você está violando o direito do próximo, está ferindo a lei. Acho que é artigo 146, 176, né? Se a pessoa vê aquilo e se achar constrangida, ela pode processar o pastor, né? Eu tenho pregado isso, conheçam a lei, tá? Respeitem o povo, não filma, não deixa ninguém filmar não, né? Vai fazer entrega de quentinha, vai orar o povo, vai ficar filmando. Eu sou contra isso, irmão. É muito feio, eu acho muito feio, né? Jesus não nos ensinou assim. A Bíblia diz para a gente ser humilde, não precisa mostrar o que essa mão faz e essa faz. Mas, né, uma vez até entraram no meu Face, tu tá se metendo por quê? Eu falei, não estou me metendo não, estou te ensinando. A lei é assim, se a pessoa se sentir envergonhada, você pode ir preso e pagar a multa. Então tem que ter sabedoria. Mas amém, né? Cada um seu cada um. A obra de Deus está aí para todo mundo fazer. Vamos fazer com sabedoria, com discernimento. Deus abençoe tua vida, que tem orado por nós. Estarei orando por todos aqui agora. Amém? Eu vou ver o que minha esposa mandou aqui. Pai, das luzes eu te glorifico, Senhor. Porque segundo a tua palavra em Daniel 2:23, parte B, contigo o Senhor mora a luz. O Senhor disse, haja luz e haja separação da luz e das trevas. Relevar sub de prominência. Abençoa, Pai, tuas ungidas, que ficaram aqui até agora, que estão ainda. Abençoa o ministério, o casamento, não sei como é que está o casamento das tuas filhas, Senhor. Se o marido é o coração duro, se ele é rebelde, eu não sei. Mas tu sabes, trabalha o coração dos maridos para respeitar as esposas e dar honra a elas. A Bíblia nos ensina isso. Para ter um ministério abençoado, tem que funcionar o que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4-3, Senhor. O nosso ministério começa dentro de casa. E se eu não tiver cuidado da minha casa, como vou ter cuidado da obra de Deus? Então o ministério começa no lar, principalmente no quarto. Dá sabedoria e entendimento para os líderes, Senhor, que maltrata suas esposas. Às vezes não é líder, a esposa está na frente e o marido, por causa de influências, de não meditar na palavra, é levado por qualquer roda de doutrina. Tem misericórdia, entrego todos os casamentos do Brasil, dos líderes nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que isso pode causar bagunça, o povo pode entrar aqui e querer me humilhar, mas eu não me importo. O Senhor sabe que eu não ligo. Abençoa os casamentos, dá entendimento também para as varoas respeitar seus esposos. Eu vejo mulheres também que maltratam os esposos, Senhor. Reminúcie de prominência, que a espada corta para os dois lados. Temos que ter todos discernimento
para levantarmos as mãos santas e interceder por aqueles que estão em eminência, em evidência, com rogo, deprecações, clamando por misericórdia. Deus abençoa o Brasil, abençoa a mente do Lula, entra com libertação na mente do Lula, entra com libertação na mente daquele homem do STF, entra com libertação, Senhor. Visita, Senhor, Nubidaraçarábia, visita, Senhor, o subsolo da Câmara dos Vereadores, visita o subsolo lá da República do Brasil, todo o ocultismo, toda a bruxaria, todo feitiço, tudo que é feito às ocultas para destruir os homens e as mulheres de Deus na terra seja quebrado. Todo trabalho na mata, oração contrário, reza, trabalho com cachaça, com pipoca, rebinúcie de prominência, trabalho com cabeça de cera, trabalho com pé, trabalho com mão, trabalho com corpo humano, trabalho com coração humano, cabeça com prego, com taxinha. Pai, vai queimando tudo que é oculto, tudo que foi feito em qualquer que seja, Pai. Senhor, o trabalho, a bruxaria, o feitiço, onde for no Brasil, vai queimando. Visita cada cemitério, toda encruzilhada, catatumba, dentro do defunto, se tiver o nome de alguém que está assistindo aqui, e sente dor constante, Hewi, Calabaçup na Arábia, sente dor constante no corpo, vai queimando de prominaraçaio, pinga a gota do teu sangue na vida dele e na vida dela, Senhor, que está sendo atormentado por dores no corpo. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus. Perdão, gente. Vai queimando todo o trabalho, todo o despacho arriado, relebará, sarábia, trabalho de voodoo, trabalho com carne seca, trabalho com carne de boi, trabalho com cabeça de cabrito, de carneiro, vai queimando bode, charuto aceso, trabalho com champanhe, cerveja, trabalho com cidra, Nubidaraçarábia, vai queimando, varão, dá vitória ao povo, dá vitória na saúde, dá vitória no casamento, na família, abre porta de emprego, dá um Natal abençoado para os teus filhos, os que não estão conseguindo dinheiro para comprar comida. Tu és o Deus de toda a provisão ainda, o Senhor ainda envia carne, envia pão, envia água. Rebinaçarábia, terra, ajuda teus filhos. Toque alguém para dar uma cesta de Natal abençoada, com 2 tender, com peru. Se a família for grande, se ela for pequena, dá um só, mas abençoa, Deus. Superabunda a vida dos que são dizimistas. Moisés orou, Senhor, delebaraçubinai, pelos dizimistas. Deus honra a vida dos dizimistas, não só na vida financeira, mas também na saúde. Porque os remédios arrancam nosso dinheiro, porém, o Senhor deu ciência aos homens, por isso são cientistas para trabalhar, para nos curar também. Abençoe os cientistas que trabalham, abençoa, não podemos ser injustos com eles, Pai. Sabemos que tem remédios que vai nos prejudicar no futuro, mas sabemos que tem remédio que nos livra. A tua palavra diz no livro de Marcos, Senhor, que ainda que nós beberíamos, se nós bebermos, qualquer coisa envenenada não nos causaria dano. Então entra com a cura e repreenda o mal. Só o Senhor tem o poder de filtrar o mal na nossa vida. Toma também nosso coração, nos limpa, Senhor, através da tua palavra e da oração. Abençoa a todos, Pai, que oraram pela minha vida, a vida da minha esposa. Abençoa poderosamente na saúde, e no Natal e no Ano Novo seja diferente do ano passado. Que esse tenha mais coisas na mesa, mais fartura, não desperdício, mas fartura, para que todos nós venhamos nos regozijar, porque a tua palavra afirma, 100 vezes também na terra, aquele que é espiritual busca as coisas do céu em primeiro lugar. Então honra também a vida financeira. O marido que está desempregado, o filho, abre porta e dá vitória, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe as lideranças femininas, não desistam, não deem ouvido a homens, não deem ouvido que está levantando contra a vida de você. Se está levantando, terra,
Cada um sabe como é que está esse altar chamado coração. Isso que importa para Deus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.